vocês a tecnologia do DNA recombinante, que é onde tudo começou. Já foi falado, mas eu pus esse slide principal, esse é um slide de quando a Roche lançou o PCR. Então, quando a Roche lançou o PCR da década de 90, o PCR da marca Roche, ela distribuiu o slide para quem comprou o PCR e também para outras pessoas. E nesse momento foi um marco, porque antes do PCR, ele tinha que ter todas as precauções quando ele saiu do banho-maria para a máquina. Aconteceu o seguinte, que não tinha como não evaporar, foi encontrado um problema, porque aquele ciclo de automação onde a amostra você colocava enzima, quando tinha banho-maria, tinha que fazer, cada ciclo tinha que pôr enzima de novo, cada vez que terminava o ciclo, por quê? Aumentava, diminuía. Então, naquele momento, ainda não tinha sido descoberto a TAC polimerase que aguentava a alta temperatura. Quando a máquina foi desenvolvida, é porque naquele exato momento foi encontrada a enzima DNA polimerase dos geysers. Então, ela aguentava altas temperaturas. Porém, não se sabia ainda que, quando aquecia, a amostra que estava lá dentro e a solução, elas subiam também até a tampinha, ou seja, havia uma certa... Não havia evaporação, mas os tubos naquela época conseguiam ser hermeticamente fechados, porque a máquina esquentava por baixo, né? Mas não tinha quem a refrigerasse por cima, que é o modelo, né, que veio a seguir. Então, tinha que pôr óleo, uma camada de óleo. E nessa época que eu comecei a trabalhar com PCR, ou seja, eu comecei a trabalhar com PCR ainda quando se punha óleo. Então, foi em 1987. Então, a minha tese, na ocasião, e que agora me é muito útil para entender a Spike, nós fazíamos mutagênese sítio dirigida em uma proteína de membrana de Escherichia coli. Por que Escherichia coli? Porque ela era uma E. coli, como a gente dizia, E. coli, cujo hospedeiro não era o homem, então nós podíamos trabalhar muito bem no laboratório. E o gene que nós queríamos estudar a gente estudava o transporte ativo de membrana. Entender o transporte ativo de membrana porque a Roche tinha, assim, a parte básica, a parte aplicada e depois ia para a indústria. Então, o objetivo de toda a pesquisa básica era entender mecanismos, principalmente de membrana, para desenvolvimento de medicamentos. Então, existia onde foi clonado, né, pela primeira vez. Então, agora vocês podem ver aqui, esse gel de eletroforese era no tempo em que o gel não era em máquina para sequenciar. Então, era um gel de eletroforese para sequenciamento, mas que a gente lia como se em luz, né? Colocava em cima de uma caixa que tinha uma luz translúcida, ela passava e a gente lia ACGT. Hoje em dia ninguém mais lê, né? Não há necessidade. E também o PCR ajudou com que com que as pesquisas fossem mais rápidas. Então, aqui era o que era até o momento que apareceu hoje, né? Hoje em dia, os reagentes, como já foi falado, compra-se os kits já prontos. Mas eu queria enfatizar, eu trabalhei na iniciativa privada e no Laboratório de Saúde Pública desde que eu voltei, tentando aplicar a minha experiência. E o que ajuda a entender muito, muito, muito o que nós estamos vivendo agora e a biologia molecular
são os vírus e as culturas de tecido. E os vírus que crescem em bactéria, e porque eles acabam sendo um vetor muito fácil de utilizar. Então, todo era usado aqui, está lá usado o M13, o clone, né, onde tinha esse pedaço, digamos, do DNA que a gente queria estudar. Como disse o professor e a Raíssa ontem também, era um DNA-alvo. Então, sempre eu tenho que ter um DNA-alvo, e, claro, hoje em dia foi clonado. Os genes que codificam as diferentes proteínas estruturais e funcionais do COVID, ou do SARS-CoV-2, desculpe, que causa COVID, e, naturalmente, os métodos hoje em dia são mais rápidos em função da automação, né? E isso eu acho que tem que ficar claro, e um dos objetivos do curso era que a gente conseguisse atingir o pessoal que trabalha em laboratório, porque a gente, não digo popularizado o conhecimento da biologia, porque existe um certo medo de trabalhar em laboratório. Depois o Terrão vai falar de novo, a Raíssa também falou, a gente tem que ter, digamos assim, a RDC 302, que regulamenta o laboratório de análises clínicas, ela tem dentro da sua proposta a parte de biologia molecular. Só que ela remete para uma RDC que é utilizada em laboratórios de transplante, e isso nos afeta de uma maneira negativa, porque a exigência da Anvisa e das vigilâncias estaduais e municipais é de como se a gente estivesse quase que trabalhando num centro cirúrgico. Então, a biologia molecular, ela não necessita, mas não adianta argumentar com a Anvisa e com as visas, e eu também, essa ideia de a gente passar algumas experiências, porque eles vão cobrar o que está no livro. Enquanto não mudar, teve a consulta pública, a gente explicou, a SBAC, né, explicou que hoje em dia não há necessidade daquele roteiro inicial para trabalhar com biologia molecular. Mas, enfim, dá para de termos diferentes áreas para trabalhar em função até da estrutura física e do que fazia-se, né? Então, eu pus aqui que geralmente as proteínas, elas estão embebidas em lipídio e proteína. Então, o que eu gosto de ver, né? Não sei se vocês vão gostar, mas eu gosto, assim, a estrutura do vírus, depois o sequenciamento genético do vírus e nós temos os aminoácidos. Então, aqui a gente já tem os aminoácidos. Por que isso é importante? Por causa das mutações. Porque tem mutações, e a professora Raíssa mostrou ontem, nem toda mutação vai modificar a estrutura quando ela falou em spike, na proteína, né, mais de fora, que está lá no envelope, nem toda mutação que ocorre ali, ela vai ser maléfica para o hospedeiro. Por quê? Porque pode ter uma modificação de aminoácidos sem que a estrutura e a função elas modifiquem. E vai, naturalmente, à medida que o vírus vai circulando, terão mutações que, obviamente, elas farão a modificação da entrada do vírus, né? Então, ou da virulência, que a virulência é o poder que o vírus tem de ser mal, digamos assim, né? Então, vírus e virulência são conceitos muito
difíceis de dizer, mas seria isso, né? O quão agressivo, achei a palavra correta, o quão agressivo pode ser. Então, a preocupação sempre é que a gente tente evitar. E quando se estuda, o que se estudou pela vacina, embora tenha essa membrana da lacpermease, eu poderia ter a membrana viral do envelope e onde a spike está. Por quê? Nós podemos ter mutação na membrana mais externa e nas espículas. O conjunto dessas mutações pode levar a uma mutação que seja extremamente maléfica para o hospedeiro. Da mesma forma, talvez um exemplo mais palpável é a fibrose cística. Né? As pessoas que têm fibrose cística, elas têm que ter mais cuidados relativos a não se contaminar com o SARS-CoV-2. Por quê? Elas têm, às vezes, tem mais de 1.000, 2.000 mutações já descritas para a fibrose cística. Só que tem para delta F508. Desculpe, não, para delta F518 não, para o delta F518 é uma mutação. Então, a gente pode ter muito mais mutações, mas mutações silenciosas, que também já foi colocado ontem. Então, mutações silenciosas é aquela que não vai acontecer nada, a não ser que tenha um gatilho que faça com que ela vai produzir proteínas alteradas, porque o gene, ele pode estar alterado, mas se ele não produz uma proteína alterada, estruturalmente e funcionalmente, pode ser que ele seja apenas uma mutação silenciosa. Então, eu queria trazer essa ideia para a gente entender depois, quando o Terrão for falar do diagnóstico laboratorial, que eu vou deixar para ele, a gente entender quais os marcadores virais, de quais genes que eles codificam, qual pedaço de membrana ou de proteína, desculpe, que nós temos que procurar para detectar, ou qual gene que nós vamos detectar para nós termos um diagnóstico preciso. Esse aqui a professora já falou em genética reversa, então eu vou passar. Esse aqui fala RNA, que eu marquei mais, DNA e diagnóstico laboratorial. Então, é nessa seara que a gente vai levar o sentido da aula para preparar o terreno para o terrão. Terreno e terrão. O que nos ajudou agora, nesse momento? Que é a aplicação da tecnologia do DNA recombinante em laboratório. E hoje em dia nós temos a miniaturização das plataformas. Então, elas são mais fáceis de usar, tem uma rapidez, redução de custos. A rapidez que eu quero dizer, desculpe eu retornar ali, a rapidez é relativa ao tempo de geração do resultado. Não tem nada a ver com teste rápido. Redução de custo, porque a gente vai usar menos reagente, consequentemente, teremos menos custo relativo ao gasto laboratorial. E tem outras técnicas também que eu coloquei aqui, como exemplo, eu não arrumei esse slide, estou vendo aqui, que é o DNA LabChip e microarranjos, que são de extremamente uma utilidade muito grande, mas a gente tem que ver cada técnica, ela serve para um objetivo. As aplicações, vou só repassar para contextualizar, logo a primeira utilização foi em HIV. Quando surgiu o HIV, tinha acabado de ser... Quer dizer, o HIV surgiu na década de 80, ali por 85, 87,
pessoas morriam, iam a óbito em função de um problema imunológico, mas ninguém sabia ainda o que era, né? E que era uma doença um pouco mais agressiva, que era uma doença causada por vírus. Então, dizia que existia um problema, e esses materiais foram guardados, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu lembro que eu tinha um professor lá em Belo Horizonte, e ele veio a falecer de uma desordem imunológica. E passou, mas ninguém nem imaginava o que seria. Mais tarde, então, foi saber-se que era HIV, porque ele deixou o material e pediu que fosse investigado, né? Depois, HPV, HCV, entre outras, né? Diagnóstico de câncer, leucemia, câncer de mama, doenças genéticas, a fibrose cística, que eu gosto muito de estudar, hemocromatose, X frágil. E depois veio a identidade genética, a que deu mais expressão, popularizou um pouquinho a parte da genética, o vínculo genético familiar. Então, paternidade, maternidade e identificação humana. Por que aconteceu isso? Porque as pessoas, logicamente, começaram a ver que existia uma maneira que não apenas a antiga da medicina legal de você fazer uma identidade genética. Eu lembro que o meu laboratório eu montei antes de 2000, não lembro, 1997, isso. E eu pus DNA análise. Todo mundo que via meu laboratório, quando chamava alguém de luz, traz um gás, ou alguém de diferentes níveis de instrução, todo mundo perguntava se ali só se fazia paternidade. E daí eu vi que eu escolhi um nome que não representava a ideia que eu queria, mas deixei assim mesmo, porque a ideia de DNA, na realidade, era para englobar todas essas doenças, porque tanto as doenças genéticas como as infecciosas e aplicação em alimentos, né, para alimentos transgênicos, eram importantes. Dentre as técnicas moleculares, eu coloquei aqui algumas. Hoje em dia, eu já não considero hibridização como uma técnica, mas no passado, a hibridização, porque não tinham outras técnicas, digamos, mais rápidas e menos trabalhosa, a hibridização molecular era muito utilizada para fazer a parte de revelação de uma reação. Por isso que eu digo, ela é uma técnica, mas que ela não, ela tem anteriormente tem que fazer PCR, ou extração de DNA, existem vários passos até chegar na hibridização, né? Depois tem a captura híbrida, sequenciamento, DGGE, que é um gel desnaturante, que foi muito importante para a gente estudar HIV na década de 90, era uma maneira de fazer a genotipagem para medicamento. Primeiro veio o DGGE, mas então só os locais de saúde pública que faziam, porque era uma técnica muito trabalhosa, né? PCR, os microarranjos e o Lab Chip DNA, que a gente vai ver um pouquinho mais tarde. Porém, o gold standard do vírus ou da virologia sempre foi cultura de tecido. Então, existem várias maneiras de cultura de tecido, a professora Raíssa também mostrou, mas o que é interessante, eu gosto muito de cultura de tecido ainda, fiquei muito triste que o LACEN de Santa Catarina, o do Paraná, eu acho que tem alguém aí, pode nos dizer, e o do Rio Grande do Sul, eles fecharam o setor de virologia, onde a virologia clássica. Então, os LACENs começaram a fazer a biologia molecular, só que um não exclui o outro. E, na minha opinião, me perguntou, mas eu vou dizer,
Eu acho que o clássico a gente não despreza, porque a maneira de identificação de um vírus é com cultura. É claro que, por exemplo, o CDC, por que ele soube que nós tínhamos o SARS-CoV-2? Porque mandaram material para, suspeitava-se de que era um vírus, o material foi mandado para os Estados Unidos, lá foi feito cultura de tecido daquele vírus, porque tinha que ter muito vírus para fazer a identificação, foi isolado o DNA, foi isolado o RNA, e então conseguiu, né, determinar qual era o agente infeccioso. Como que se faz a cultura de tecido? Era extremamente trabalhosa e leva, dependendo do caso, 7 dias. Poliovírus, por exemplo, que é o que está voltando, hoje em dia no Brasil eles estão procurando pessoas que sabem fazer cultura de tecido, principalmente o Ministério da Saúde, porque ele quer montar novamente a vigilância epidemiológica para poliovírus. Qual é a maneira de fazer? É fazendo cultura de tecido, que é o padrão ouro para poliovírus. Ali tem a garrafinha, né, e o microscópio invertido, então a gente vê a monocamada das células, como já foi falado anteriormente. Então, a figura 1A mostra a monocamada, e não tem vírus. A figura B foi colocado o vírus. Então, a partir do momento que a gente põe vírus na cultura de tecido, ele vai fazer o efeito citopatogênico, citopático. E esse efeito citopático, então, até a gente consegue dizer se o vírus, conforme é o tipo do efeito, se ele faz lise, se ele sai por brotamento, se ele é DNA, se ele é RNA. Na época que eu trabalhei, não tinha internet, não tinha computador, então a gente fazia campeonato para ver quem acertava antes de terminar os exames, né? Para a gente ver quem acertava qual vírus que tinha ali dentro. E tinha um problema que com vírus a gente tem que pôr antibiótico e antifúngico dentro da cultura, para que ela não contamine. Então, assim, é um serviço para quem gosta mesmo. Porém, a gente também pode depois, como no caso aqui dessas figuras, eles foram corados. Eu estava querendo lembrar agora, me fugiu o nome do corante, não é um corante, é só, será que é azul metileno? Eu não vou dizer porque eu não estou lembrada agora, e daí essas garrafinhas a gente utilizava nas aulas, né, para dar aula para o pessoal da graduação. Então, assim, é um modelo característico, padrão ouro, e daí veio o PCR. É claro que quando o PCR veio, ele veio justamente na época do HIV. E o HIV de difícil cultivo, levava 40 dias. Aí ninguém pode esperar 40 dias para fazer um diagnóstico de uma doença que estava, na ocasião, também matando, era devastadora. E não se sabia qual era, não se entendia muito no início a via de transmissão, depois houve entendimento da via de transmissão. E as técnicas moleculares, elas têm várias vantagens. A acurácia, a conservação da amostra, viabilidade do micro-organismo, concentração do agente e tempo de execução. Essas seriam uma vantagem. Como desvantagem, eu colocaria a contaminação da amostra, mas hoje em dia tem ponteira com filtro, tem barreira, né, para que as amostras não contaminem e não aconteça um carry-over durante o processo da preparação de amostras, ou atualmente existem, como foi mostrado hoje, sistema fechado, onde é colocado a amostra e é feito pelo equipamento, tanto
desculpe aqui, é feito pelo equipamento, tanto a extração como a amplificação, e depois você vê para onde que vai a leitura. Como que você vai fazer a revelação, né? Se é PCR, sequenciamento. Então, você consegue fazer o que nos laboratórios de análises clínicas já tem há muito tempo, que é o interfaceamento. Antes era quase impossível fazer um interfaceamento de equipamentos de biologia molecular, principalmente no Brasil, porque usava-se, por exemplo, os computadores, não tinha tanta diversidade de marcas, e era tudo em cima da Macintosh. Então, existiu uma dificuldade no início dos trabalhos. E isso, eu penso que é uma vantagem de quem pegou essa época, no seguinte sentido, porque tinha que fazer todos os reagentes, tinha que validar. Então, o ganho de bagagem e o valor agregado que alguém tinha ou tem em função de fazer todas as técnicas, e daí eu pontuo que é importante a gente sempre passar pela universidade ou com o laboratório de virologia, onde os professores, eles fazem, os alunos são bem exigentes, não digo que outros, não estou desmerecendo ninguém, mas porque quem trabalhou com virologia ou microbiologia, que sabe a sensibilidade, a dificuldade, porque não pode... Mas eu acho, na minha experiência, as pessoas que vieram e que sabiam microbiologia e virologia, elas conseguiam aprender mais rápido, serem treinadas mais rapidamente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Dormindo? Terrão, dormindo, acordado? Não, 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 não. Todo mundo acordado. Mas, assim, você está de microfone? Sim. Porque está falhando um pouquinho o áudio. Segura, às vezes ele falha um pouco. Segura um pouquinho mais próximo a você, por favor, Tá. coisa. Tá? Tá. Melhorou agora? Sim, durante o momento, se voltar a falhar, eu te dou um toque, tá bom? Tá certo. A aplicabilidade da PCR, e que veio ajudar muito, é relativo, permite a amplificação de genes ou fragmento de DNA, alvo, identificação de organismos de difícil cultivo, e daí aqui eu coloco o vírus, né? Tem outros micro-organismos que hoje em dia o diagnóstico é feito laboratorial, como a clamídia, não usa-se mais imunofluorescência, e sim, e nem ELISA, muito menos, e sim, barateou muito, e o que se faz é realmente o PCR. Ou então, também que tem captura híbrida, que é a amplificação do sinal de ácido nucleico. Detecção de DNA ou RNA de bactérias e vírus, identificação de sequências normais ou defeituosas. Eu acho que traduzi isso aí meio ruim. Não seria defeituosa, mas que tenha uma mutação. Na realidade, era isso que eu queria dizer. Diagnóstico molecular, quando utilizar? É uma pergunta que nem sempre a gente precisa que seja molecular, é preferível deixar o molecular num laboratório que tenha todos os outros setores, então é preferível deixar para a parte molecular realmente aquilo que não é possível, é passível e possível de ser feito de outra maneira. Então, os micro-organismos que exigem meios especiais de cultura, exigem substrato celular, crescem em cultura e crescimento do leito. Esse Array Technology está aqui por engano, como tem um tempinho ainda, eu vou falar
sobre a importância do diagnóstico do HIV ou do desenvolvimento do diagnóstico de HIV ou do desenvolvimento dos estudos relativos a HIV para que houvesse um alavancamento do que nós temos hoje com o SARS-CoV-2, porque graças ao que se passou com a HIV, me desculpe dizer graças, mas em termos científicos sim, graças ao entendimento que se teve em função de que o HIV é um vírus RNA, mas esse vírus RNA, ele integra no DNA do hospedeiro, então, ele vai estar lá as células que preferencial dele que ele vai ter são as células T, e daí o que vai acontecer são as células que estão na nossa... É que hoje eu fiz uma aula em inglês e eu estou agora com... Aliás, ontem já, né, Terrão? Ontem eu estava lendo a aula em inglês e eu pensei que estava em português. Então, me desculpem essa falha. Nos leucócitos. Né? E, dali, tem dois caminhos a seguir. Ou ele pode integrar, porque ele tem uma enzima integrase, e ele também vai multiplicar. Ou ele pode ficar integrado ali, daí a gente tinha não sei se vocês lembram, uma janela de 6 meses para ter uma resposta maior, porque se o paciente fosse negativo, numa janela de 3 a 6 meses, não se considerava ainda negativo, ele tinha que voltar, coletar outra amostra, porque o nível de anticorpos no início era muito baixo, e não existia também, como agora, no início, um exame confiável para pesquisa de antígeno. Então, logo, a parte de anticorpos, ELISA para a detecção de anticorpos em pacientes com HIV e ELISA para a detecção do antígeno, ou de um antígeno, ou de uma proteína viral, isso dependia de cada fornecedor, ficava fácil, então, fazer o diagnóstico. Foi quando o PCR passou a carga viral para fazer apenas monitoramento de tratamento. Então, esse avanço daquela época é que permitiu hoje uma rapidez e, claro, que também uma confusão e uma profusão de kits para os exames de SARS-CoV-2. Então, aliando o conhecimento, que na época fez-se muita mutagênese sítio-dirigida, para o HIV também, para entender a relação entre a estrutura e função das proteínas que ficam no envelope, e da membrana do envelope também. E, a partir dali, começaram a estudar quais os medicamentos que poderiam bloquear a entrada do vírus. E nunca foi encontrado um que realmente bloqueie, que atue na parte externa, nas espículas do vírus, na GP120, que bloqueasse a multiplicação viral. Então, parece que é um déjà vu, em um certo ponto, que nós estamos fazendo. Só que naquela época do HIV, na década de 90, o que aconteceu? Estudar a relação entre estrutura e função necessitava de fazer mutagênese sítio-dirigida, então, fazer fazer mutações aleatórias ou programadas, mas isso consumia muito tempo, e depois, então, fazer a quebra, isolar as proteínas e isolar a proteína produzida para ver se ela tinha modificado e se aquela modificação ela interferia na infecção, ou seja, se era bloqueado a GP120 ou não. Só que naquela época não tinha o que a gente tem hoje, que é a parte de computacional. E
Eu até estou estudante no momento, tentando me organizar e exatamente olhar a relação entre estrutura e função do SARS-CoV-2, especificamente da proteína S, porém, com modelo computacional, que eu acho que eu não vou conseguir, não tenho capacidade para isso. Essa parte, para mim, é muito difícil. Para mim, era muito mais fácil isolar, clonar o gene que eu quero estudar, fazer toda aquela rotina, que é o que eu sei. Mas a computação e a inteligência artificial fizeram com que tudo aquilo que eu mostrei para vocês encurtasse o tempo. Então, se antes a vacina ia sair em 5 anos, ela saiu rapidamente, porque hoje em dia a inteligência artificial ancora muito a parte de biologia molecular. Então, aqui nós temos, né, a célula e o vírus e o PCR. Como foi mostrado ontem, no início tinham 2 ciclos, só que existia um problema que fazia 30 ciclos. Então, no início, foi bem difícil fazer um diagnóstico acurado de HIV. Porém, mais tarde, foram surgindo, porque para cada primer ou pares de primer que a gente manda fabricar, na época, ou à época, a gente tinha que desenhar, né? Continua sendo desenhado, mas hoje em dia tem banco. Então, você pode pôr lá para ver se está correto. A gente só conseguia ver se estava correto depois de muito tempo. Então, a gente fabricava os próprios primers, mas você só conseguia saber se eles estavam corretos mais tarde, né? Não existia tanta ferramenta de informática para trabalhar. Rapidamente aqui, o volume que se conseguiu, ou que se começou no início a trabalhar com HIV, eram 10 ml, porque usava-se um protocolo, digamos, comparado com agora, seria rudimentar, né? Um protocolo que era a Bíblia de todo o laboratório de biologia molecular, que era do livro do Maniatis. E daí, então, depois podia purificar de diferentes maneiras, com coluna de fibra, de vidro, coluna de filtro de polipropileno, fazer várias etapas, mas consumia muito tempo até fazer isso. Então, aqui só para mostrar que a gente, na época, também tinha que fazer um gel de agarose, tinha que ter um padrão, né? Nós temos na canaleta 1, à direita de vocês, os padrões. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 padrão. Mas daí a gente teria que revelar. E seria a revelação por hibridização. Por isso que eu digo, para a gente chegar num resultado, tínhamos de fazer e saber várias técnicas moleculares. Então, levava-se tempo para ter um resultado. Aqui eu vou pular esse modelo didático e vou passar para o diagnóstico molecular, que é uma pergunta fechada. Então, ninguém pergunta, bom, tem painel, tirando, digamos assim, os painéis para vírus respiratório, painel para HPV, alto potencial oncogênico, baixo potencial oncogênico, mas, via de regra, o pedido médico é se uma amostra, eu tenho uma amostra, digamos, de secreção orofaringe, então, ele vai dizer, nasofaringe, desculpe, se é para ver vírus respiratório sincicial, SARS-CoV. Então, esse painel, hoje em dia, seria extremamente importante que os laboratórios de referência do Estado fizessem, porque a pessoa pode estar negativa naquele momento para o SARS-CoV, mas ela pode ter, por que não, um outro vírus.
E a validação do resultado, no início era positivo e negativo, hoje em dia também é feito, graças a Deus, a carga viral. Porque só encontrar uma amostra, qual o significado clínico de você encontrar, né? Eu lembro que no início, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia clamídia, e aí todo mundo perguntava, tá, qual é a importância de ter clamídia ali, se não sabe a quantidade? Mas era o que a gente tinha. É claro que se a clamídia viesse de uma amostra ocular, sim, ali não tem que ter clamídia. Então, dependia do histórico do paciente. Então, veio o ciclo da qualidade. Uma pergunta bem feita ao paciente, respondida verdadeiramente pelo paciente, leva a um resultado correto. Quando isso não acontece, daí vem os questionamentos, né? E que o laboratório, lógico, vai ter que saber fazer. Então, o resultado confirma a etiologia atual da doença? Nem sempre. E o fato de estar positivo pode ser um falso positivo. Exemplo, existe um momento de pessoas que estão com SARS-CoV-2, que o vírus não está mais replicando, mas pode ter restos de material genético. Aí ela continua positiva, mas ela não tem mais a doença. Então, no início também isso foi problemático, agora não mais. E por isso que os médicos, eles liberam o paciente clinicamente, e não com resultados de exames laboratoriais, a não ser que esteja hospitalizado. Mas pessoas que não estão hospitalizadas, elas não fazem, a liberação não é acompanhada de exames. Pelo menos essa é a minha experiência. O que eu falo aqui é o que eu sei. O que eu sei e, às vezes, o que eu não sei, mas seria relativo mais ao poder de compreensão, né? E da conversa que o laboratório e o médico devem ter. Eles devem trabalhar muito próximos. Também a sensibilidade, especificidade e a rapidez na obtenção do resultado, isso é um custo-benefício, né? E reduz mortalidade, morbidade e mortalidade. E aí entra de novo como exemplo, que para mim são icônicos, o HIV e o SARS-CoV-2 agora. As fases do exame. Então, esse é um slide que, normalmente, numa aula, eu fico 1 hora falando com ele e dele. E cada vez ele vai aumentando. Esse ano ainda não atualizei com o SARS-CoV, mas isso aqui dá uma visão geral da fase pré-analítica, que é a mais importante. E por que eu quero ressaltar a fase pré-analítica? Porque hoje em dia nem todo mundo faz, nem todos os laboratórios fazem biologia molecular, porque pensam que é complicado. Então, vai para o laboratório de apoio. Então, é muito importante o relacionamento que tem que ter com o médico e o laboratório de apoio são fundamentais para que as amostras, as coletas de amostras sejam corretas, a metodologia de escolha tem que ser adequada para a amostra que eu estou fazendo. Por exemplo, HPV. HPV pode fazer por PCR ou fazer por captura híbrida. Conforme a amostra que vem para o laboratório, se ela tem hemácias, seja sanguinolenta, que a gente vê que vai inibir o PCR, o que a gente faz? A gente liga para o médico e pergunta: o senhor autoriza, o senhor faz outro pedido para fazer captura híbrida, que tem uma sensibilidade tão boa quanto o PCR, porque tem estudos que já demonstraram que é vantagem, nesse caso, fazer a captura, porque a amostra eu posso rejeitar e não fazer, mas a gente sempre tenta conversar com o médico, ou conversar com, se o laboratório de apoio recebe uma amostra que ele acha que não está boa e fazer de outra metodologia, vai ser a mesma coisa, tem que dar o mesmo resultado. Então, o que ele faz? Ele liga para o apoiado.
E por que isso pode ser feito? Porque quem participa de controle externo da qualidade e tem que, digamos que do controle externo da qualidade venha uma amostra para identificar se a amostra tem SARS-CoV-2. Independente da marca que ele vai utilizar, se ele faz in-house, se ele faz com kit, o resultado tem que ser o mesmo. Para isso que existem os testes de proficiência, onde o laboratório tem que alicerçar toda a sua qualidade e também ele tem que... Aquele é o alicerce para ele ter confiabilidade nos seus exames. Você confia no resultado que o seu laboratório libera? Sim. Por quê? Porque eu uso controle externo, eu faço provas mensais de controle externo e todos os dias, quando eu faço uma corrida, eu uso controle interno. Então, a melhor maneira de monitorar, independente da técnica, é a utilização adequada para cada material, independente se é plasma, soro, secreção uretral, conteúdo vaginal, urina, saliva, sangue, esperma. Nós temos que ter controle de qualidade de todas as amostras que é feito no laboratório, que vai para o PCR, que vai para a captura híbrida, que vai para sequenciamento, e geralmente antes do sequenciamento é feito o PCR. Então, a fase pré-analítica é tão importante quanto a fase analítica, porque o laudo, que é a fase pós-analítica, nós temos de ter certeza quando assina o laudo. Eu confio no que eu fiz no meu laboratório. Então, eu gosto sempre de mostrar esse slide, que é uma visão panorâmica de todas as possibilidades que eu coloquei até hoje no slide, mas eu vou ter que agora ampliar um pouco mais, mas no laboratório a gente tem, assim, isso é como um mantra. Eu tenho que obedecer eu tenho que ter uma rigidez e saber que método se utiliza nas condições da amostra. Então, a automação, ela é muito boa, mas ela impede de que a pessoa olhe a amostra. Então, mesmo que tenha automação, eu acho que quando a pessoa cadastra, ou quem cadastra as amostras, tem que ter discernimento suficiente se aquela amostra vai ser rejeitada, se a amostra pode ser processada por uma outra técnica que leva ao resultado da requisição médica, ou então conversar com o médico e pedir uma nova coleta para o laboratório apoiado. Então, eu queria que isso aqui ficasse como uma mensagem, antes de eu encerrar agora, sobre algumas alternativas que apareceram também por causa do SARS-CoV. Já existiam maneiras de fazer PCR rápido, que esse aqui é o DineXpert, aqui na esquerda, aliás, na direita, desculpe, onde a amostra, e aí é um equipamento fechado, porque a amostra de cada paciente é colocado num slot daquele, num cartucho. Então, essas amostras, elas são individuais, diminui risco de contaminação, diminui risco de troca de amostra, porque eles têm o código de barra para leitura, o carry code de lote, de tudo. Então, isso é de extrema importância para laboratórios pequenos e de médio porte, mas o laboratório pequeno não precisa mandar o SARS-CoV-2, por exemplo, para o apoio. O custo-benefício de ter essa máquina no laboratório é extraordinário, porque ele pode atender vários municípios, pode ser, digamos, de região em região, ele pode ser a referência. Então, não precisa tudo ser encaminhado a São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Dá para fazer em lugares que sejam um pouco mais distantes, porque o que é importante é o tempo de geração de resultado, que é crucial para o paciente. E na direita tem a RT-LAMP, que foi desenvolvido pela Fiocruz e China, penso eu, que é para fazer
para que possa ser feito, eu posso ir a campo fazer, mas tem que ter eletricidade, né? Então, não é tão assim, mas que eu posso fazer também em locais pequenos, onde eu não preciso mandar para apoio. Tem uma outra técnica, que é o DNA LabChip, que também ele através já da análise computacional, ele imita, digamos assim, uma corrida de gel, e nessa corrida nós podemos ver, esse já dá para ser, como é multiplex, como o professor, quem falou, acho que foi o professor Fernando, falou muito em multiplex, e ontem a Raíssa também falou em multiplex. Se for usar multiplex, a gente pode fazer a revelação pelo DNA LabChip, que não é caro, usa pequenas amostras, hoje em dia já está bem, digamos, difundido. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês.